Oh, Tu és adorado, Senhor. Tu és glorificado, Senhor, para sempre e sempre. Teu nome é exaltado, Pai. Oh, ainda de pé, abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Oh. 1:12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de todos os pecados. Põe a mão no seu coração, Pai. Nós adoramos o nome de Jesus, Pai. E verdadeiramente nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. Verdadeiramente sabemos que há uma autoridade dos céus nesse lugar, Senhor. Por isso, junto com essa autoridade, traz a tua sabedoria, Deus. Traz o teu discernimento. Que não sejam meras palavras humanas jogadas ao tempo, Senhor, mas que seja uma palavra rema para os nossos tempos, para o nosso dia. Que possa, Senhor Deus, como a tua própria palavra diz, discernir o corpo. Ó Pai, discernir membros. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa, Senhor Deus, nos transformar, possa trazer uma glória que, ó Pai, exija de nós mudança, exija de nós posição, exija de nós, Senhor Deus, consagração, redenção e submissão ao Senhor, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? Pode sentar, fique à vontade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É verdade, irmão. São tempos de posição. São tempos em que nós precisamos e devemos pegar tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que está no nosso interior, tudo aquilo que a gente sabe que é vivo, sabe que foi Deus que nos deu, e colocar para fora, irmão. Quando Deus o Senhor lá no Pentecostes, Ele revestiu a igreja de poder, Ele nunca mais tirou. Aquela palavra dada, aquela palavra dada e cumprida àqueles 500 homens e mulheres que estavam naquele lugar, é uma palavra que duraria até a volta do Senhor. Por isso o Senhor nunca cessou o seu tempo com a igreja. O Senhor nunca deixou a igreja na mão. O poder de Deus através do seu Espírito nunca, em nenhum momento da história, foi tirada do Senhor, foi tirada da mão da igreja e tornada a Ele. Verdadeiramente, irmão, todo o encargo que o Senhor deu àqueles 12, aos 70 e àqueles 500 está sobre as nossas vidas, e até que Ele volte, nós precisamos compreender. Amém? Eu vou ler de novo o texto que a gente acabou de ler. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
a remissão dos pecados. Irmão, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós já temos falado isso há algum tempo. A ceia, ela nunca teve o caráter exclusivo. Ela nunca teve o caráter de dizer você pode, você não pode. Esses podem, esses não podem. Precisa estar assim para comer esse pão. A ceia sempre teve um caráter inclusivo. Quando Paulo ensina acerca da ceia, nós não vamos ler, eu não vou falar sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, ele está falando para uma igreja que tinha um grande número de ímpios naquele meio. Uma igreja que tinha um grande número de pessoas que idolatravam e que serviam outros deuses. A igreja de Coríntios era tipo o hinduísmo hoje. O alemão estava falando para mim essa semana. O alemão esteve na Índia, passou um tempo. O Kenny teve um tempo na Índia. E ele estava falando que, Anderson, a Índia tem muito muçulmano, mas a maioria é hindu. É o país que mais tem muçulmanos no mundo, é 200 milhões, mas a maioria é hindu, que é 1 bilhão e 500 milhões. E ele falou, cara, o Islã, o muçulmano, ele é muito difícil de aceitar a Cristo. Mas quando ele se converte de verdade. Porque ele tem uma revelação de um Deus só já. Ele aprendeu desde criança que havia um só Deus, embora o Deus dele fosse Alá. Então quando ele se converte, culturalmente ele já entende que existe só um Deus. Simplesmente o Espírito Santo passa a mostrar para ele quem é o verdadeiro Deus, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito. Ele falou, mas o hindu não, o hindu abre a sua casa, o hindu permita que a gente entre, o hindu nos trata bem, oferece o que tem. Aceita Jesus, talvez na primeira, na segunda reunião que você faça. Mas a sua mente ainda é politeísta, sua mente ainda existe muitos deuses. Então eles continuam lá, com o Ganesh, com o Shiva, com todos os deuses do hindu, que são 5 milhões, e botam lá uma estátua ou uma foto de uma imagem de Jesus Cristo. Paulo estava trazendo uma igreja que tinha uma característica muito forte disso. E ele estava dizendo, olha, vocês não precisam tratar com exclusividade a ceia, mas com uma forma inclusiva, uma forma de trazer todos para a congregação dos santos, para a ceia dos santos, para a comunhão dos santos, para que todos entendam, através do partir do pão, que existe um só Deus. Bem, queridos, então, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre a nossa identidade no Senhor. Sobre o quanto o sangue de Cristo e o corpo de Cristo representado nessa ceia tem a função e tem o poder de mudar a nossa identidade. Foi isso que Paulo está falando. Ele está falando para Colossos, para uma igreja que hoje é a região da Turquia. Ele está falando, olha, vocês não tinham herança, hoje vocês têm. É isso que ele fala no versículo 12, que ele fala, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Não tem mais diferença. Nós estamos inclusos na herança do Senhor. Amém, querido? O pão e o vinho nunca teve Dons berra, a voz não aguenta, né, irmão? Nunca teve o caráter de excluir ninguém, mas sempre o caráter de incluir. O sangue e o corpo de Cristo tornaram nós de bastardos, de criaturas sem herança, de andarilho do mundo, em filhos, herdeiros do Senhor. Amém? Paralelo a isso, abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 9. Rapidinho, para nós entendermos um pouco sobre a graça da herança. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Amém? Podemos ler? E disse o rei Davi a alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba?
E ele disse: sim, servo teu. E disse o rei: não há algum na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei Davi: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto para a terra e se inclinou e disse a Davi. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo, rei. E lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu avô, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Irmão, o que acontece aqui, Davi já é rei há algum tempo. Davi já tinha entendido a forma correta de adorar o Senhor trazendo a arca. Davi já tinha entendido uma forma justa de governar o seu povo, pela sabedoria que Deus lhe dara, pelo poder que Deus lhe dara, porque ele era um adorador. E talvez essa foi a maior manifestação do rei Davi acerca da misericórdia de Deus. Esse moço já não tinha pai nem mãe, seus pais morreram durante a guerra. Ele estava sendo criado por um homem num lugar chamado Lodebar. Lodebar era no meio do deserto, era uma favela no meio do deserto. Era um lugar onde os sem pai, sem herança, aqueles que não tinham mais genealogia porque tinha sido exterminada toda a sua família pela guerra, eram tipo um exílio dos indignos de estar servindo ao rei lá no reino, lá em Jerusalém. Então essa cidade, irmão, pensa num grande favelão, pensa num grande lugar. Nós temos muito, infelizmente, no Brasil, em Santa Catarina, até em Itajaí, onde as autoridades não se preocupam, onde a sociedade não se preocupa, onde a miséria domina. Esse lugar era o lugar onde esse moço chamado Mefibosete vivia. E quando Davi entendeu a autoridade que Deus lhe deu para governar, e quando Davi entendeu a forma certa de adorar o Senhor, quando nós entendemos o momento, quando nós aprendemos a discernir o momento da nossa vida, que nós precisamos estar adorando cada vez mais frequente ao Senhor, porque afinal Davi estava numa figura de autoridade, Davi estava num cargo de autoridade, ele era um rei. Ele era um rei, irmão, sobre Israel. Israel até hoje é odiada por todas as nações que o rodeiam. Em 1967, houve a guerra chamada Guerra dos 6 Dias. 9 nações com poderio bélico gigantesco se levantaram contra Israel para destruir aquele estado, aquela nação. Milagrosamente, em 6 dias, Israel sozinho derrotou 6 nações: Iraque, Irã, Arábia Saudita, Líbano, enfim. Então Davi estava num cargo muito perigoso, numa função muito de frente de combate. Então cada vez mais esse rei entendia que ele precisava estar diante do Senhor, adorando, para que ele pudesse exercer o governo em justiça. Eu não tenho dúvida que esses são tempos de que a gente está na mesma posição que Davi. Eu não tenho dúvida de que nós estamos numa posição de governo, irmão. Nós estamos numa posição de governo. Quando Deus ele faz o homem, ele falou que o homem devia sujeitar toda a criação a ele. Deus deu ao homem, ao seu filho, seu primeiro filho, Adão, daquele que saiu, aquele que ele deu a sua forma, a sua expressão, a sua semelhança. Ele disse: você dominará sobre todas as coisas não podem dominar sobre vocês. Nós estamos na mesma herança de Adão que Jesus restituiu na cruz. E quando nós entendemos que a gente precisa estar adorando ao Senhor para exercer governo, autoridade das nossas casas, onde quer que nós estejamos, o Senhor logo, logo vai nos mostrar um negócio chamado misericórdia. Quando Pedro e João estão indo ao templo orar, eu acho lindo isso. A igreja,
Atos capítulo 1 ao capítulo 10, cada, 10 versículos fala, e eles estavam orando. Eles estavam indo nas casas orar, eles estavam indo no templo orar, e eles estavam orando, eles estavam orando. Mais uma vez aqueles homens estavam orando. De repente tinha um mendigo na Porta Formosa, uma das 12 portas de Jerusalém. E aquele mendigo pediu uma esmola. Ele era coxo, aleijado. E talvez, se aqueles homens não andassem em autoridade de Deus, por ter contato, visão de Deus, por ter uma vida de oração e adoração ao Senhor, e ter autoridade no mundo espiritual e no mundo físico, eles pudessem dizer: ô Pedro, dá o que tem na moedinha aí. Não, João, eu só tenho R$1. Dá aí então, dá para esse carinha aí. Pelo menos a gente mata a fome de um faminto. Eles entendiam que o que aquele moço precisava era voltar a viver. Então eles exerceram a verdadeira misericórdia, que é dar de volta a vida a alguém. Mais importante que você ensinar alguém, que você lê para alguém, ensinar alguém a ler, irmão. Eu estou passando por esse processo com meu filho. Ele está juntando as sílabas, ele está formando palavras. E eu não quero ler para ele, porque eu quero que ele aprenda a ler. Porque a minha ajuda maior como pai, como autoridade, é ensinar ele a fazer o que é certo e não fazer por ele. Então aqueles homens entenderam que naquele momento que tudo que aquele moço precisava era reviver, renascer, sair daquela vida miserável, poder trabalhar e aí sim tirar o seu sustento do fruto do seu trabalho, do seu suor. Isso é misericórdia, irmão. Nós temos que entender, nós temos que voltar a mover, se apaixonar pelo mundo, pelas pessoas. Nós temos que voltar a entender que as pessoas precisam sim da sua fome física, mas misericórdia no mundo espiritual é quando nós demos vida, o sopro de vida ao qual só o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra pode dar. Essa pessoa começa a caminhar com seus próprios passos. Essa pessoa começa a desenvolver a sua vida cristã e a aprender o que é vida e abundância em Cristo por meio do seu Espírito. Amém? O que Davi falou? Davi podia dizer: olha, tá bom, ô Ziba, faz o seguinte, pega algum dinheiro aí, pega uma porção de alimento, bota numa carroça, leva para esse cara lá onde ele está. Eu fico pensando se Deus tivesse feito isso com as nossas vidas, irmão. Fico pensando que quando estávamos no mundo, eu passei 25 anos da minha vida no mundo. Eu fui durante 25 anos escravizado por tudo quanto é tipo de pecado, irmão. Eu fui 25 anos da minha vida, eu vivi sobre a sombra do pecado, sobre a sombra de ter um pai ausente, sobre a sombra de ter um sentimento de rejeição, sobre a sombra... Irmão, pergunta para minha esposa para mim falar em público. Se eu tivesse dinheiro eu pagava para não falar. Para mim abrir a minha boca com autoridade em algum lugar, irmão, eu me prejudicava na escola. Quando eu fiz Senai, eu me prejudicava no Senai, lá na minha adolescência, porque eu sabia as coisas e não falava por causa do medo, sentimento de rejeição. Jamais na minha vida, antes de eu me converter, de receber uma palavra do Senhor, pela boca de profeta, jamais eu imaginaria estar aqui fazendo isso no meio de vocês. Tudo isso o Senhor me trouxe para perto dele e me curou. Agora pensa, se o Senhor tivesse suprido somente a minha necessidade daquele momento que eu estava vivendo quando Ele me atraiu para a sua presença. Não, irmão, o que o Senhor faz é nos tirar de um lugar e transportar para outro. Se nós estamos lá nos Pinheiros, o Senhor vai nos levar lá para a fazenda, bem longe daquilo que estávamos fazendo. Esse é o transporte que o apóstolo Paulo falou no versículo 13 de Colossenses que a gente leu. Ele nos transportou. Irmão, Ele nos tirou de um lugar e colocou em outro. Ele não disse: vem cá, agora devagarinho, tu vai sair desse lamaçal. Ele disse: não, Ele tirou daqui e colocou aqui. Davi viu a necessidade de tirar aquele homem da favela. Davi viu a necessidade de tirar aquele homem do lugar dos excluídos. Eu não estou falando que se você mora num bairro de periferia, irmão, entendo o que eu estou falando. Mas vamos chegar lá. Davi sabia que o ambiente de derrota, o ambiente de exclusão social, jamais conseguiria fazer com que aquele homem se sentisse digno de qualquer herança.
Por isso que Davi falou, olha, Ziba vai lá, pega mais alguns homens, e o que é que eu faço? O rei, leva uma esmola? Não, traz para cá. Irmão, Joabe, que era o braço direito de Davi, nunca sentou na mesa e comeu com ele. Uma sociedade judaica de, 3.000 anos atrás, nem as esposas de Davi sentavam na mesa com ele, somente seus filhos. O caráter da ceia faz exatamente isso com a nossa vida. O corpo e o sangue de Cristo derramado há 2.000 e uns tantos anos atrás, nos tira de um lugar e nos transporta para outro. Irmão, nós não fomos feitos para escorregar todos os dias, nós não fomos feitos para caminhar, parece uma engrenagem sem óleo. Até funciona, mas quebra tudo. Range, faz barulho, prejudica a máquina. Quem trabalha com máquina sabe disso. Né, Ricardo? Uma empilhadeira rangindo não dava, né? Às vezes quando o Ricardo me chamava para arrumar empilhadeira lá, nós nem nos conhecíamos, irmão. Eu arrumava as empilhadeiras que o Ricardo trabalhava. Hoje, pela graça de Deus, estamos juntos. Não, irmão, Deus nos tirou de um lugar para nos colocar em outro. Deus nos tirou do império das trevas. Pensa no império das trevas. Leia algumas coisas sobre o que Jesus fala que é o império das trevas. Sobre o choro, o ranger de dentes. Leia na sua casa Lucas 16. Tem a história lá de um mendigo chamado Lázaro e um rico. Lá Jesus dá algumas descrições do que é o lugar onde vai um homem que morre sem Deus. Eu não vou dizer para você não se assustar, eu vou dizer se assuste. Porque isso talvez faça você, pelo medo, se aproximar de Deus e querer ir para o céu. Então, esse é o lugar que Deus nos tira e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Como diz Colossenses, para nos dar o quê? Uma herança. Agora, Mefibosete era digno de alguma herança? Neto de um rei desviado. Neto de um rei que nem escolhido por Deus não foi escolhido pelo povo. Neto de um rei que a ansiedade fez com que ele perdesse a promessa. A ansiedade gerou incredulidade na vida de Saul. E você vai me dizer, mas e Davi? Que adulterou sua mulher, que matou um homem. A diferença está na segunda parte. Saul, quando errou, foi procurar o mundo. Foi procurar uma macumbeira, para que fizesse Samuel retornar dos mortos e dissesse, o que eu faço para voltar para Deus? Davi, quando descobriu o tamanho do seu pecado, através do profeta Natão, que ele fez? Roupa de saco, cinza no seu rosto, 7 dias prostrado, deitado. Naquele momento não era só, naquele tempo não era deitado, irmão, era prostrado. Prostrado numa posição que parecia uma tortura. Sabe aquelas rodas de tortura? Essa era a posição de um homem arrependido em Israel antiga. Saul poderia continuar sendo o rei de Israel. Saul poderia pelo menos ter cumprido em vida o seu reinado até que Davi tomasse o seu trono. Não, ele precisou morrer pelo fio da espada e ver seu filho morrer na sua frente. Então o avô de Mefibosete morreu em desobediência. O pai de Mefibosete podia ter servido a Davi. Resolveu seguir seu pai e o pecado de seu pai. Também morreu. Então esse moço, há 3.000 anos atrás, sem pai e sem avô, é um lixo para a sociedade. Hoje, sem pai e sem avô, no nosso tempo, nós somos um lixo também espiritual. Hoje, um homem que cresce sem paternidade, eu sei disso porque meu pai, durante 13 anos da minha vida, 14, esteve presente, mas ausente. Tem alguns aqui no nosso meio que nem conheceram o pai. E eu sei o que a ausência de um pai faz com um menino, com uma menina dentro de casa. Eu sei a destruição da alma. Eu sei o quanto a gente cria os nossos desertos de Lodebar dentro de nós. Eu sei o quanto a gente vive na periferia espiritual, porque nós não temos um pai. Até disso eu fui curado por Deus, irmão. Tudo eu procurava um pai. Eu ia na conversa dos meus, entre aspas, amigos, porque eu precisava procurar uma figura de autoridade. Eu me submetia a qualquer um que me falasse para fazer alguma coisa, porque eu precisava de uma figura de autoridade. E Mefibosete estava nessa situação, sem avô, sem pai, sem referência, sem genealogia,
sem herança, vivendo de migalhas. Você sabe como é que essa terra sobrevivia? Irmão, eu pesquisei como que Lodebar sobrevivia, como eles tinham sustento para sustentar miseravelmente as suas famílias. Talvez você se assuste. Existia uma terra onde hoje é o Iraque, onde era a terra de Ur dos Caldeus, lá onde foi a Babilônia depois, Ur dos Caldeus no tempo de Abraão, que eles faziam artesanato com ossos humanos. Esse povo desse lugar chamado Lodebar, eles iam nos lugares onde acabavam os combates e as guerras, arrancavam os ossos dos cadáveres e vendiam para essa região, para receber um tostão, para poder levar talvez um punhado de trigo e de azeite para suas casas. Eles vendiam suas filhas para ter água com as caravanas que iam até o Egito, que iam da Babilônia ao Egito. Se Davi mandasse uma esmola para esse lugar, adiantaria alguma coisa? Se Davi mandasse Ziba dizer assim, pega aqui, querido, saco, Deus abençoe, tchau. Não quero me infectar com isso. Não, Davi sabia que o ambiente natural que esse homem estava vivendo estava acabando com a sua alma, matando seu espírito. Quantos de nós ainda estamos na periferia da nossa alma? Quantos de nós ainda não compreendemos o valor disso? Quantos de nós ainda não entendemos o que é graça? Quantos de nós achamos que para ser dignos precisamos ser santos? Nós precisamos ser santos para receber o galardão dos céus. Nós precisamos ser santos para impactar o mundo. Nós precisamos ser santos para mudar o mundo através da renovação da nossa mente, como Paulo fala em Romanos capítulo 12. Agora o véu se rasgou, o acesso a Deus, a inauguração do lugar chamado céu, aconteceu por causa do sacrifício dele, não o nosso. Ora, é pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. O que ele fez nos tornou dignos, não o que nós fazemos. A ceia nos traz a confirmação dessa dignidade. A ceia nos traz a confirmação do quanto estamos nele. Por isso que eu falo para os homens, cara, se você tiver que escolher um culto no mês, escolha o culto de ceia. Porque nós fomos mortos e sepultados com ele no batismo. Nós entramos na vida cristã através do batismo. Mas a ceia mostra que nós permanecemos na vida cristã. Está escrito isso, irmão. Está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 11. Leia na sua casa. Tenha contato com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, por favor. Então isso aqui tem o poder de nos incluir na família. Isso tem o poder de nos incluir na herança. Isso tem o poder de, quando tomamos todo o nosso coração, compreendendo quem é Deus, nós nos tornamos herdeiros. Tem como entender essa graça, esse amor maravilhoso? Não tem, irmão. Talvez tenha para quem é pai, um pouquinho. Os filhos crescem e às vezes tomam algumas atitudes que nos deixam tristes. Nos entristece por um momento, mas não diminui 1% do que sentimos. Muito pelo contrário, acordamos amando mais ainda, irmão. Quando eu ligo para casa e ouço a voz do meu filho, meu dia melhora. Às vezes quando eu vou dar banho nele, vejo a marca talvez da varinha lá que eu bati no bumbumzinho dele, eu quase morro. E aumenta mais o meu amor por ele ainda. Quem é pai sabe do que eu estou falando, quem é mãe sabe do que eu estou falando. E esse que estou falando é um pouquinho. Deus fala assim, Jesus fala assim, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu, que é perfeito em amor. A revelação da graça através da ceia, entenda isso, irmão, a sua identidade foi restaurada. Você de um bastardo, você de um indigno de qualquer herança, você de um
favelado espiritual, você foi transformado num filho de Deus. E isso o apóstolo João fala que é um poder. João capítulo 1 fala assim, ó, veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos que o aceitaram, deles o poder de serem filhos de Deus. Não é um título, não é simplesmente uma honra, não é um cargo, é um poder. E o que temos feito com esse poder? Armazenado, guardado, porque não queremos mais. Porque achamos que Deus não está nem aí para o nosso problema. Porque achamos que o deserto é o lugar onde Deus nos deixa. Porque achamos que o deserto é o lugar onde Deus anseia que passamos. Não. Por pensar assim, Israel ficou 40 anos, quando devia ter ficado 40 dias. Por pensar assim, Judas Iscariotes foi se enforcar, ao invés de procurar o mestre e pedir perdão. O primeiro homem que ouviu um negócio chamado assim, ó, você vai para o paraíso, foi um cara que tinha levado uma vida toda desregrada, estava pregado numa cruz porque merecia. Estava no lado de Jesus. A sua vida o tornou digno. O que ele fez antes daquele momento o tornou digno de alguma coisa? Sim, de crucificação. Como era a lei naquele tempo. Como é em alguns países ainda. Não, mas o que ele falou, o que ele reconheceu e o sacrifício daquele que estava no seu lado, esse o tornou digno de inaugurar o céu. Ei, irmão, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, foi o ladrão da cruz que ninguém sabe o nome até hoje. Porque entendeu o valor do sangue que estava sendo derramado daquele que estava do seu lado. Porque entendeu porque aquela coroa de espinhos estava penetrada na cabeça daquele que estava do seu lado. Porque através da atitude de um homem que não abria sua boca, ele entendeu, só pode ser quem os judeus esperavam. Irmão, ele nos tirou de um lugar e nos transportou para outro. O itinerário quem pagou foi ele. A passagem quem pagou foi ele. Nosso vale transporte de um reino de trevas para um reino de filho do seu amor foi pago por ele. A nossa identidade foi resgatada. Nós somos herdeiros do Senhor. Nós somos herdeiros, nós temos um pai agora. Até a cruz existia o unigênito do Pai. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Você que já foi católico, você conhece o crente Deus Pai. Eu conheço. Mas depois, quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Entre muitos irmãos, é o que a palavra diz. Ele deixou de ser o único filho para ser o nosso irmão mais velho. Para dizer, irmão, você tem a mesma herança. O rei olhou para você, o rei se lembrou de você. Davi era um homem de aliança, ele tinha feito uma aliança de bondade e fidelidade com Jonatas. Certo momento da sua vida, o Espírito Santo lembrou, cara, lembra o que tu falou para Jonatas? Lembro, e agora? O que vai acontecer? Então ele chama esse homem chamado Ziba e diz, agora tira de lá e traz para cá. Ele vai comer todos os dias na minha mesa. Mas mesmo estando diante do rei, que era uma figura divina, era uma figura de Deus na terra, as pessoas olhavam o rei podia entrar e tirar tudo. Não era só no regime faraônico não, irmão. No regime israelita, as pessoas que não tinham uma revelação de Deus ainda, entendiam que o rei era uma figura de Deus na terra. Ele estava diante de um rei que disse, olha, o cara chegou lá e falou, cara, o rei quer falar contigo. Ele disse, meu Deus, ele, aleijado, eu não sei como vivia um coxo, hoje tem cadeira de roda, mas como vivia um coxo, um aleijado, das duas pernas, há 3.000 anos atrás, irmão.
Com certeza, para se locomover no banheiro, alguém precisava colocar ele nas costas e levá-lo. Com certeza ele falou: meu Deus do céu, agora a casa cai, eu sou o último da casa do meu pai, agora é que ele me extermina de vez. E diante do rei, mesmo sabendo que Ziba tinha falado: olha, cara, ele vai exercer misericórdia contigo, tu vai comer na mesa dele, cara, tu vai comer com os filhos dele, ele nunca mais vai te deixar nesse lugar passar qualquer tipo de necessidade. Mas olha a mentalidade dele, que talvez seja a mentalidade de muitos de nós. Versículo 8, do capítulo 9 de Samuel. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moça de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho teu senhor. Tu trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para Mefibosete, filho do teu senhor, para que ele tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E Ziba disse ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E de todos quantos moravam na sua casa, de Ziba era servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Mesmo diante da promessa, mesmo diante do favor do rei, declarado pela boca do rei, esse moço ainda se sentia um cão morto. Mesmo com uma palavra poderosa como essa, ou como aquela que lemos em Colossenses, mesmo dizendo que nós fomos feitos herdeiros porque Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o Filho do seu amor, mesmo diante de tudo isso, irmão, por que ainda temos a capacidade de se achar um cão morto diante do rei? Por que ainda olhamos para as nossas próprias limitações e nos achamos um cão morto, indigno de graça? Graça, segundo o grego, tem o nome da nossa querida Caris. Favor imerecido. Uma graça a qual você consegue sem trabalhar. Quando alguém ganhava uma herança no Império Grego, da qual nem sabia que existia, o nome dessa herança era Caris. As nossas obras, irmão, serão reconhecidas, segundo 1 Coríntios, capítulo 3, pelo galardão na Nova Jerusalém que teremos. Quando o Senhor voltar, ou até que Ele nos recolha, nós teremos um galardão. Nós que servimos, que amamos, que pregamos a Ele, que adoramos a Ele, tudo isso nos dá um galardão. Mas a nossa salvação é pela graça, pelo nosso reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquela oração que a gente faz, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ela tem o poder de mudar todo o contexto espiritual sobre a nossa vida. E talvez a gente faça isso, mas não acredite, não creia. Ou talvez a gente leve alguém a aceitar Cristo, mas nós mesmos que pedimos para a pessoa repetir a oração, talvez não cremos na restauração. Davi sabia que para restaurar a personalidade, Davi sabia que para devolver
o caráter daquele homem, que para devolver a dignidade daquele homem, ele precisava tirá-lo do ambiente onde ele estava. Precisava tirá-lo fisicamente para que o mundo espiritual fosse junto. Irmão, a intenção de Cristo, conforme a sua palavra, é nos arrancar do lugar espiritual que estamos hoje. É violento. O Evangelho é confrontante. O Evangelho, irmão, entenda o que eu estou falando, por favor. Ele é agressivo. O Evangelho não é negociável. O Evangelho é algo vivo. A própria Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de muitos. Essa palavra é inegociável, é irreversível. Um dia entrou em vigor e vai durar até que todas as coisas se acabem. Talvez nós morreremos e não veremos a volta de Cristo. Mas quando chegarmos no céu, nós saberemos que tudo aquilo que está escrito aqui é uma verdade. E gerações virão até nós, virão depois de nós, se eles entenderem essa verdade. Quem sabe aquilo que nós mesmos não podemos dar, o Senhor restituirá. Mas a vontade de Deus é que nós deixamos herança. A maior herança que um pai pode dar ao seu filho é o seu caráter. A maior herança que um pai pode dar ao seu filho é a integridade, é a justiça. Tudo isso que está escrito na palavra de Deus. Se nós não ensinarmos os nossos acerca da justiça da palavra de Deus, da verdade, da graça, nós estaremos liberando o nosso filho como Mefibosete no meio de Lodebar. E se nós não entendemos isso, nós viveremos para sempre no nosso Lodebar, olhando de longe Jerusalém, dizendo: eu queria estar lá com o rei. E o rei dizendo: vem, meu filho, eu já paguei esse transporte aqui, ó, esse trem que te leva de Lodebar a Jerusalém, já foi pago. Acorda, acorda, acorda segunda-feira sabendo, acorda segunda-feira com uma faixa no peito, herdeiro de Cristo. Entenda, irmão, entenda essa maravilhosa e talvez escandalosa graça. Entenda a capacidade regenerativa do sangue de Cristo no seu corpo. Entenda que a nossa identidade está guardada em Cristo. O homem que tem a sua vida escondida, guardada em Cristo, ele tem uma identidade no reino dos céus. A palavra fala assim, ó, Jesus ensinando acerca de oração, ele fala assim, ó: mas vós, quando orares, entra no teu quarto, ora em secreto. A gente está acostumado com uma versão assim, ó: ora em secreto, que o teu pai que vem em secreto te ouvirá e te recompensará. Verdadeiramente, Jesus, quando o Mateus escreve isso em grego, a palavra quer dizer assim, ó: entra no teu quarto, ora em secreto, que o teu pai que vê o que tu fazes em secreto te ouvirá e te recompensará. Nossa vida escondida precisa estar nele, irmão. E nós só conseguimos deixar a nossa vida escondida, fazer aquilo quando ninguém está vendo, agir daquela forma quando ninguém está vendo, pensar daquela forma quando ninguém está perto de nós. É só quando nós entendemos o valor da graça, porque jamais nos sentiríamos dignos. Irmão, uma vida sem oração e sem adoração na vida de um crente, tenha absoluta certeza, é por causa de um negócio chamado pecado. Mas quem nos ensinou que quando pecamos não somos mais dignos de adorar e orar ao Senhor? Quem nos ensinou que quando nós estamos em pecado, nós estamos indignos diante do Pai? Onde está escrito isso, irmão? Onde está escrito isso? Me mostra na tua Bíblia onde está escrito isso, porque na minha não tem. A minha tem uma que fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Sabe o que é purificar de toda iniquidade? É muito profundo isso que o João fala na sua primeira carta. Pensa num tribunal, onde você foi declarado culpado.
É como se o juiz dissesse: olha, filho, você está perdoado e ainda livre da pena. Volta para a sociedade. Volta para o teu lugar. Talvez soframos algumas consequências, mas não é um castigo divino, irmão. E quanto mais nos aproximamos de Deus, nós conseguimos que essas consequências se tornem um aprendizado na nossa vida. O problema é o nosso sentimento automático de indignidade, irmão. De achar, para que eu vou olhar? Para que Deus vai olhar? Irmão, mentalidade de Mefibosete, para que Deus vai olhar para um cão morto que nem eu, que pecou essa tarde, ou ontem, ou semana passada? Aí a gente se aproxima do mundo, porque o mundo compactua com o pecado. Porque o mundo, o diabo, o império das trevas que governam esse mundo nos dão uma sensação de liberdade no mundo. Então a gente sente-se uma prisão quando está perto de Deus por causa do pecado. Na verdade a gente está longe. Aí a gente vai para o mundo e sente-se livre. Bingo! Você fez o que o diabo queria. Não pensa que o diabo luta para ceifar as vidas que estão no mundo. O diabo tem lutado para ceifar as vidas que estão aqui dentro. E fazer com que você se sinta indigno de orar, de adorar o Senhor, de ter uma vida devocional. Aí quando não oramos, não temos uma vida devocional, não sabemos o que está escrito na palavra, não temos autoridade no mundo espiritual. Aí qualquer problema a gente cai. Qualquer problema a gente chora. Qualquer problema a gente não vai aos pés do Senhor. A gente cria uma redoma com o problema. Cria um ambiente, uma esfera. E o Senhor é um Deus muito educado, irmão. O Senhor não bate na porta, não dá com os pés na porta. O Senhor bate na porta. O Senhor não é um Deus que te arranca a porta, não. É um Deus que te arranca do lugar, mas deixa que você deixe Ele entrar. Ele nos fez dignos e ponto final. Nós precisamos compreender, para que o inferno ouça da nossa própria voz: Jesus me fez digno. As provas nunca tiraram a herança de ninguém. Lucas capítulo 15 fala a história do filho pródigo. Aquele moço perdeu a herança porque estava no mundo. Era tão miserável aquela situação que ele não comia a comida dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. Nem a comida dos porcos esse cara podia comer. E era filho de um fazendeiro rico. Quando ele voltou, seu pai botou ele no tronco. Quando ele retornou, o seu pai botou ele de castigo. Quando ele retornou, ele falou: agora tu vai ser meu funcionário e tudo que era teu do teu irmão agora. Muito pelo contrário, ele decidiu voltar. E o pai estava todo dia olhando lá na porta. Olhava da janela, ele: não, é um viajante. É ele: não, é um dos teus servos. Fica tranquilo, um dia ele vai voltar. E voltou. Mas a mentalidade de Mefibosete também estava com aquele moço. Ele fala: pai, pequei contra os céus e contra ti. Trata-me pelo menos como teus empregados. Irmão, o pecado não tira a nossa posição de filho. A vida pecaminosa não nos leva a sermos bastardos em Deus. Basta que voltamos, nos arrependamos, e a revelação de promessa passa a ser viva, de herança passa a ser viva novamente em nosso coração. Por isso, coma da ceia hoje, irmão. Coma da ceia hoje. Se conserte com Deus. Feche seus olhos e fale para Deus: Senhor, até aqui eu tenho pisado na bola. Até aqui a minha incredulidade me trouxe para um campo, para um Lodebar, para uma periferia espiritual da qual eu só vejo violência, só vejo desgraça. Senhor, o que eu fiz me trouxe para esse lugar, mas eu sei que o que o Senhor fez pode me tirar desse lugar. Por isso eu quero me render nessa noite ao Senhor. Por isso eu quero viver agora grudado com o Senhor. Eu quero viver como um filho. Irmão, quando eu chego em casa, se tivesse foguete, meu filho soltava foguete, não é assim, Leque? Pai chegou, pai chegou.
acorda chorando por mim, porque eu sou um pai bom. Não. Nem Jesus era bom, né, irmão? Quando falava bom mestre, ele dizia, eu não sou bom não, bom é meu pai. E isso não é para mim me sentir bom, porque o meu filho faz festa quando eu chego. Isso é Deus me mostrando, olha como é que eu sou. Olha o que é graça. Olha o que é amor, olha o que é favor imerecido. A Bíblia diz, da forma que é no natural, é no espiritual, irmão. Mães e pais, vocês sabem que os vacilos dos seus filhos não diminuem nada. Não os tornem dignos. Acaso o seu filho erra, ou mente, ou age com rebeldia, ou quebra alguma coisa dentro de casa, você diz, não, hoje você não come. Hoje você vai dormir com fome. Ai, irmão. Eu não faço isso, que sou ruim. Que peco. Que tenho minhas lutas. Tenho minhas guerras. Agora imagina com quem não sabe o que é pecado, como Deus. Imagina com quem é santo, santo, santo. Por isso que os anjos só cantam isso, irmão. Porque ser santo não é só não ter pecado, é ser separado de tudo que o homem bota a mão. Mas um deles nos falou, Jesus falando, sede santos, como meu Pai é santo. Ele não estava nos comparando à divindade, ele estava dizendo que era possível estarmos desraigados de tudo o que o mundo nos oferece. Para estarmos em Jerusalém diante do rei, nós precisamos sair de Lodebar. Nós não podemos entrar com mentalidade de favelados espirituais diante do Senhor. Nós não podemos entrar diante do Senhor com sentimento de indignidade. Por isso que o escritor aos Hebreus nos exorta, sabendo na nossa falta de coragem por causa da nossa indignidade, ele nos exorta assim, ó, entrai com ousadia, com intrepidez, com violência no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, a qual Cristo nosso Senhor conquistou para nós pelo seu sangue. Amém, queridos? Fique de pé nessa noite. Amém, queridos? Quantos sabem que a nossa liberdade, quantos têm convicção e certeza aí no seu coração que a nossa liberdade veio com a prova de amor? Quantos entendem que o corpo e o sangue de Cristo não foi só para nos purificar de toda iniquidade, mas foi para nos fazer herdeiros do Pai em Cristo Jesus? Você tem verdadeira convicção disso, irmão? Se você não tem, você tem a oportunidade de fechar os seus olhos e pedir para que Deus lhe dê. Certa vez Jesus chegou diante de um homem e falou, mestre, eu não tenho fé, me ensina a ter. Isso não é um ato de um derrotado, isso é um ato de um homem muito corajoso, que rompeu com orgulho e foi no campo da humildade dizer, eu não sei, me ensina. Então se essa noite, irmão, falta ali fé para entender que embora você possa estar tendo uma vida totalmente desregrada e desconformidade com a palavra do Senhor, mesmo assim esse pão e esse vinho servem para você, porque Ele te fez digno. Feche seus olhos, cara. Não permita dispersar pelo sentimento de dignidade. Não permita-te pautar a tua vida espiritual por causa do que você fez. Porque a tua
Dignidade está no que ele fez. Não continue trabalhando para Deus. Escute, eu quero falar uma coisa ousada pela permissão do pastor. Se tu me permite falar isso, pastor. Não continue trabalhando para Deus se você não se sente indigno. Tudo que o diabo quer é que você trabalhe para Deus se sentindo indigno. Adoração, que não é só tocar, é cuidar dos carros, é limpar a igreja, é dar um aviso, é ser líder de grupo, é amar o seu irmão. Adoração é para os livres. Esteja livre. Aí a sua adoração tem efeito. Aí o teu serviço tem efeito. Eu faço um desafio para você, irmão. Sinta-se livre, porque você não vai estar trabalhando para um rei, mas para um pai. E para um rei, tem a recompensa no final do mês. Para um pai, tem um beijo e um abraço todo dia. Sinta-se filho, trabalhe para o seu pai. E todo dia ele te recompensará com a sua maravilhosa graça, a sua presença. Uma palavra de conforto, de exortação ou de confronto todos os dias, seja como for.